O título do meu projeto é Avaliação do acoplamento de processos fotocatalíticos solares e processos de adsorção para mitigação de fármacos em efluentes hospitalares. Eu sou orientado pela professora Carla e co-orientado pelo professor Éder. Eu irei apresentar uma breve introdução a respeito dos efluentes e fármacos, a respeito da contaminação ambiental causada pelos fármacos. Irei introduzir os meus objetivos e os materiais e métodos. Irei apresentar os resultados e discussões obtidos durante esse período de 3 anos do meu doutorado. Irei apresentar as conclusões, perspectivas futuras e, por fim, os agradecimentos. Então, os efluentes hospitalares são considerados como principais fontes de lançamento de fármacos para o meio ambiente. Isso acontece porque quando o efluente é captado e mandado para estações de tratamento de águas residuais, só são realizados tratamentos primários e secundários nestas estações. Mesmo que apliquem o tratamento biológico, os fármacos conseguem passar por todo o tratamento sem sofrer nenhum tipo de degradação. Para conseguir eliminar esses fármacos, são necessários tratamentos terciários. No Brasil, o efluente hospitalar é considerado um efluente industrial. Portanto, deve ser realizado seu tratamento. Desta forma, em Porto Alegre, o DEMAI recolhe o efluente hospitalar para ser tratado e é incorporado à rede doméstica de esgoto e é realizado o tratamento nas estações e dessa forma, quando o efluente é liberado nas águas superficiais, os fármacos são liberados nesse meio. Já as estações de tratamento de água recolhem a água dos mananciais e a potabilizam e distribuem no sistema de distribuição e leva a água para as casas, hospitais e outras. E essa água pode estar contaminada com fármacos. Qual a preocupação ambiental em relação aos fármacos? Eles podem ser bioacumuladores persistentes, formar novos produtos de transformações que podem ser mais tóxicos em relação aos fármacos de origem, podem afetar os organismos dependentes da água e também podem aumentar a resistência de bactérias, formando as superbactérias que são resistentes à inativação. Dentre os tratamentos terciários, o processo fóton-fenton vem ganhando destaque, porque é um processo simples que combina a combinação de reagentes fenton, que é o ferro 2+, com peróxido de hidrogênio, no qual a mistura desses dois leva à formação de radicais hidroxilas, que tem a capacidade de oxidação à matéria orgânica e os fármacos. Nesse processo, forma o ferro 3+, que ele pode ser reduzido a ferro 2+, através de radiação UV ou radiação solar. Nesse caso, se transforma no processo fóton-fenton solar. Nessa redução, ocorre a liberação de mais radical hidroxila no meio. O fenton clássico é aquele que é trabalhado em pH ácido, entre 2,8 e 3. Nesse pH, apresenta algumas desvantagens, como, por exemplo, o aumento da condutividade do efluente, quando é necessário utilizar ácidos para acidificar e bases para neutralizar o efluente. Com isso, vai ter um impacto ambiental e os custos associados a essa acidificação e neutralização do efluente. Também pode-se trabalhar em pH 7, em pH neutro. Porém, quando se utiliza o ferro diretamente no efluente, irá formar a precipitação de ferro 3, hidróxido de ferro 3, no qual não ocorrerá o tratamento e, portanto, não tem efetividade no seu tratamento. Para realizar tratamento de pH, em pH 7, é necessário utilizar complexos de ferro, como, por exemplo, o EDDS. Contudo, esse complexo é muito caro, que inviabiliza torna esse processo um pouco mais caro com os demais. Uma alternativa seria trabalhar próximo à neutralidade,
que apresenta algumas vantagens, como menor impacto na condutividade em relação à acidificação ou neutralização do efluente, não requer a neutralização do efluente para ser liberado, e para trabalhar no pH 7 é necessário utilizar uma abordagem que é adições múltiplas de ferro, que seriam pequenas alíquotas de ferros adicionadas ao longo do tratamento. Dessa forma, alguns autores argumentam que essa estratégia tem as mesmas características, mesmos rendimentos de degradação quando comparados ao Fenton clássico. Teoricamente, hipoteticamente, quando a gente espera num processo fóton-fenton solar, a gente espera que ele produza CO2, água e sais minerais, que seria a mineralização da matéria orgânica. Contudo, isso não é possível, porque para acontecer isso é necessário gastar horas e horas de tratamento e reagente, se torna muito caro. Aí, nesse processo, ocorre a formação desses produtos. E produtos de transformações, ou no qual o composto de origem que está observando, ele é degradado e forma esses produtos. Quando a maioria dos trabalhos na literatura não tem a preocupação de observar os produtos de transformações, apesar de eles serem produtos tóxicos, podem ser tóxicos e apresentar efeitos desconhecidos. E como comentei anteriormente, os TPs apresentam características físico-químicas e biológicas desconhecidas, que podem acarretar problemas ambientais para os organismos dependentes da água. E estudos a respeito sobre a sua toxicidade são poucos, porque não existem padrões comerciais analíticos disponíveis para poder realizar estudos in vitro. Uma alternativa viável para determinar essas propriedades seria realizar as predições in sílico através de métodos Kilzer, que podem apresentar os seguintes pontos finais, como determinar se o composto é biodegradável ou não, apresenta mutagenicidade, carcinogenicidade e outros parâmetros. Tá. Quando a gente aplica o processo fotovoltaico solar e leva à formação de produtos de transformações, que podem ser persistentes, tóxicos e bioacumulativos, o que fazer nesse caso? A gente pode combinar com outro processo para realizar a remoção desses TPs, como, por exemplo, o processo de adsorção utilizando carvão ativado, que tem a capacidade de remoção dos TPs, pode ser desenvolvido por biomassas e apresenta uma alta eficiência de remoção. O carvão ativado apresenta algumas vantagens, como, por exemplo, a alta área superficial, ideais para o tratamento de águas com alto teor de toxicidade e pode ser produzida a partir de biomassas renováveis, como, por exemplo, orelha de macaco, caroço de pêssego e como caroço de abacate, que foi utilizado nesse trabalho. Então, tu vai pegar uma biomassa de baixo valor comercial e tu vai agregar um valor nela no produto, transformando em um resíduo com valor agregado para poder utilizar no tratamento. A principal desvantagem do carvão ativado é que quando tu aplica num efluente, o alto teor de matéria orgânica presente no efluente irá competir com os filtros ativados. E assim vai diminuir a eficiência na remoção dos fármacos, ITPs, e também a matéria orgânica. O ideal é aplicar o processo solar, fotovoltaico solar, antes e depois o processo de carvão ativado. Os objetivos desse trabalho. O objetivo geral é avaliar o tratamento de um efluente hospitalar onde a flutamida está presente, utilizando a combinação de processos. Inicialmente, fotovoltaico solar e, na sequência, aplicar o processo de adsorção para eliminar a flutamida remanescente e também seus produtos de transformação. Objetivos específicos. Estabelecer as melhores condições experimentais do processo fotovoltaico solar em matrizes aquosas em relação à degradação da flutamida, identificar os produtos de transformação da flutamida gerados através do processo fotovoltaico solar, otimizar, mediante planejamentos multivariados, as condições experimentais do processo de adsorção, realizar o estudo in sílico de diferentes parâmetros, como, por exemplo, toxicidade, bioacumulação, mutagenicidade, entre outros,
da flutamida e de seus TPs, realizar o tratamento combinado fóton-filtro solar com a distorção para remoção da flutamida e seus TPs em efluente hospitalar. Materiais métodos. O experimento solar foi realizado inicialmente em água ultrapura. Primeiro, foram utilizadas duas abordagens. A primeira abordagem foi utilizada para identificar os TPs da flutamida, utilizando uma concentração alta de flutamida, uma concentração de 5 miligramas E a segunda abordagem foi reduzir a concentração da flutamida em 10 vezes e verificar a formação dos TPs. Por que essa redução? Para chegar a uma concentração mais próxima de um efluente real, para poder verificar se é a formação dos TPs e comparar as degradações. Já no experimento em abordagem no efluente hospitalar, foram empregadas duas abordagens. A primeira com adição simples, uma única alíquota de ferro, e adição múltipla, que são 3 alíquotas de ferro em intervalos de 15 minutos. Para poder realizar a comparação entre os experimentos solares, como os experimentos solares são realizados em dias diferentes, é necessário realizar uma comparação entre eles. Para isso, se utiliza a normalização da radiação solar, que é realizado através dessa equação, e essa radiação é normalizada através de o tempo de exposição de uma lâmpada de 30 watts. Por isso que é T 30 watts, que é o tempo de exposição equivalente a uma lâmpada de 30 watts durante o tratamento. A identificação dos TPs e os produtos, a identificação da flutamida e dos produtos de transformações foram realizados através da cromatografia líquida de alta eficiência, utilizando o QTOF-MS. Na separação cromatográfica foi utilizada uma coluna C18, com fase móvel, uma água ultrapura e acetonitrila, ambas acidificadas a 0,1% com ácido fórmico. O gradiente de separação foi utilizado um gradiente com tempo total de separação de 20 minutos. O QTOF foi operado em módulo negativo. E o BBCID foi operado em uma energia de baixa e alta energia, de 25 e 50 electrovolts, e foi operado em modo SCAN, de 50 a 1000 Daltons. Para a quantificação do ferro total e peróxido de hidrogênio, foi utilizado o VVIS. O ferro total foi utilizado o método empregado 1,10-fenatrolina e o peróxido foi o método metavanato de amônio. A mineralização do efluente foi monitorada utilizando um sistema de determinação de carbono orgânico. Para realizar as predições empíricas, foram utilizados softwares livres e um software comercial. Dos softwares livres foram empregados o IP Switch, Vega, Kilser e Prometheus. E o software comercial é o CaseUltra. Contudo, nesse software comercial, a gente conseguiu uma versão trial e, portanto, a gente conseguiu utilizar todos eles de forma gratuita. Dos pontos finais avaliados nas predições em círculos, foram avaliados a biodegradabilidade, verificar se o fármaco e os TPs são biodegradáveis ou não, se apresentam alertas de mutagenicidade, carcinogenicidade ou se são PBTs, que é persistentes, bioacumulativos e tóxicos. No processo de adsorção foi utilizado o carvão ativado proveniente do caroço de abacate. Esse carvão ativado foi produzido e caracterizado pelo grupo do meu orientador, professor Éder, que os resultados foram publicados nesse artigo, todo o processo de otimização e caracterização do carvão. Durante o processo de adsorção, a gente escolheu fixar alguns parâmetros, como, por exemplo, volume da amostra e temperatura. E os parâmetros variáveis a gente escolheu foram a quantidade de carvão ativado adicionado na amostra e o tempo de contato do carvão. Para isso, foi realizado um planejamento experimental, que é o planejamento experimental de duas variáveis do modelo quadrático, no qual
o planejamento propôs 10 experimentos que foram realizados em ordem aleatória para fazer toda a experimentação do processo de absorção. Resultados e discussões. O tratamento fotofento solar em água ultrapura. Inicialmente, trabalhamos com uma concentração alta de 5 mg de flutamida, e nessa degradação, em um tempo de tratamento de 120 minutos de 30W, ocorreu uma degradação de 50% da flutamida. E houve um consumo de 20 mg de peróxido durante o tratamento. Ao observar os TPs em relação de área dos TP e área da flutamida, a gente observa um crescimento inicial alto para os TPs e durante o tratamento também é observado o seu crescimento e estabilidade durante o tratamento. Em outras palavras, eles são formados e são persistentes no tratamento, com exceção ao TP13, que é o TP com maior abundância em relação à área. Nos últimos 2 pontos finais coletados do tratamento, ele apresenta uma tendência a ser degradado. Iniciar o processo de degradação desse TP. Agora, reduzindo a concentração da flutamida em 10 vezes, é observado uma degradação maior da flutamida, uma degradação próxima de 70%. Também houve um consumo maior de peróxido, de 30 mg, e a formação dos TPs também observado nos minutos iniciais do tratamento, ocorre uma formação dos TPs e eles se mantêm estáveis durante o tratamento. Mantendo estáveis e persistentes, que nessa persistência que o processo não consegue realizar a degradação deles, e sim só a formação dos TPs. Também é observado para o TP13 o mesmo comportamento quando utiliza uma concentração alta. Ele apresenta maior abundância e nos minutos finais ocorre a sua diminuição da área. Para realizar a identificação dos TPs, foi realizada a estratégia convencional de identificação dos TPs, que consistem em verificar o surgimento de novos picos cromatográficos e, ao verificar o espectro de massa de cada pico novo, é obtido o BBCD de baixa voltagem e alta voltagem. Isso irá favorecer a fragmentação da estrutura. O BBCD irá nos fornecer uma fragmentação e, com a nossa interpretação, iremos propor uma estrutura baseada no perfil de fragmentação. E que cada fragmento de íon é possível obter uma composição elementar dentro de um limite de 5 ppm. E, assim, é possível realizar a predição estrutural do composto. Por exemplo, o TP13 da flutamida apresenta um íon molecular de 291 no espectro de massa, ms, e no seu BBCD apresenta 4 fragmentos característicos, 1, 2, 3 e o 4º fragmento. Ao realizar o extract time de cada fragmento, verificamos que eles estão no mesmo tempo de retenção. Isso indica que eles pertencem ao composto de origem. Caso, por exemplo, esse pico aqui, de extract time, não existisse, se fosse somente esse fragmento não seria característico ao composto, porque ele tem que estar no mesmo tempo de retenção. Para confirmar se o fragmento pertence também ao composto de origem, é extraído pelo software a composição elementar, e assim podemos realizar uma predição da estrutura baseada nas perdas características. Por exemplo, esse fragmento perdeu uma hidroxila ao íon molecular 291, ao fragmento 291.
e assim a gente consegue propor os fragmentos e a estrutura. Vale comentar o seguinte, que quando a hidroxila está ligada diretamente no centro do anel, isso indica que não conseguimos realizar a proposta da posição exata da hidroxila, que ela pode estar em qualquer um desses lugares. Para poder realizar essa predição, seria necessário utilizar técnicas complementares. E assim a gente conseguiu predizer, fazer proposição de 3 estruturas dos TPs da flutamida, sendo que 3 TPs de cadeia aberta e o restante de cadeia com presença do anel aromático da flutamida. Uma curiosidade que quando eu estava fazendo a identificação e predição dos TPs, surgiu alguns TPs com adição do grupo SO3. Esse grupo SO3 é proveniente da eliminação do peróxido de hidrogênio durante a eliminação do peróxido de hidrogênio para a eliminação residual do peróxido de hidrogênio, no qual é utilizado o bisulfito de sódio. Assim é formado esses TPs com adição de SO3. As principais reações de formação dos TPs são a hidroxilação, também é observado a abstração de hidrogênio e formação de dupla ligação para os isômeros TP6 e TP7, a eliminação de carbonila e adição de SO3 na posição da carbonila, TP4, desmetilação e formação de dupla ligação e hidroxilação para os TP12 e 5, nitroeliminação e hidroxilação para o TP8, adição de SO3 e hidroxilação, e também as aberturas dos anéis aromáticos, hidroxilação e adição SO3. A avaliação em sílico para a flutamida e seus TPs, inicialmente foi verificada a biodegradabilidade. Como ponto final, foi determinado que os TPs não são biodegradáveis. Isso acontece porque eles apresentam grupamentos desativadores, como, por exemplo, nitroaromático e CF3, que impedem a ação das enzimas na biodegradação. O gráfico A apresenta uma relação entre 2 modelos de 2 softwares diferentes, BioWin5 e Vega. O BioWin5 é do software EP Suite e Vega do Vega Hub, no qual a combinação, aqui está uma linha tracejada em 5, os TPs que estão abaixo dessa linha, eles são TPs não biodegradáveis, e somente um TP de um modelo apresentou que é biodegradável, e em outro modelo apresentou que não é biodegradável. Assim, a gente pode afirmar que os TPs não são biodegradáveis. Um outro software utilizado para determinar a persistência, bioacumulatividade e toxicidade dos TPs foi o Prometheus, e sendo que o valor abaixo de 5 indica que são PBT, os compostos. Acima são compostos que não são persistentes, bioacumulativos e tóxicos. Somente 2 compostos apresentaram isso, que é o TP6, 7, A e B e C. O que isso quer dizer, essas letras A, B e C? Como eu comentei anteriormente, como a gente não conseguiu afirmar exatamente aonde se encontra a posição correta da hidroxila, é necessário, para fazer as predições em sílico, é necessário converter as estruturas dos TPs em códigos SMILES, que são linguagens computacionais. E para poder converter, é necessário saber a predição da posição correta da hidroxila. Então, o que a gente fez? Propomos isômeros constitucionais para cada posição aonde era possível estar a hidroxila. Assim, temos TPs que apresentam 3 isômeros, 2 isômeros ou 4 isômeros constitucionais. Agora, avaliando a mutagenicidade e carcinogenicidade dos TPs,
e da flutamida, todos apresentaram alertas de mutagenicidade ou carcinogenicidade. Por exemplo, a flutamida apresenta alerta de nitro aromático. E para os TPs de cadeia aberta que perderam a aromaticidade, eles vão apresentar principalmente os alertas H-acceptor PET, hidrogênio acceptor PET, hidrogênio acceptor, ou alfa-beta-carbonila insaturados, que são alertas que vão interagir com o DNA e passíveis de realizar mutações. Para os TPs que permaneceram com anel aromático e também irão apresentar alertas de nitro aromático e os mesmos alertas dos TPs de cadeia aberta, que é alguns hidrogênio acceptor e alfa-beta carbonilas insaturadas. E assim, como resultado, esses TPs apresentam são não biodegradáveis, podem apresentam alertas de mutagenicidade e carcinogenicidade. Agora, ao realizar o tratamento fotofento solar em oriflame hospitalar, na primeira abordagem, utilizando uma adição simples de ferro, na concentração de 500 microgramas de flutamida, se observa uma degradação próxima aos 20% da flutamida. E, ao observar a formação dos TPs, também é observado uma pequena formação nos minutos iniciais para alguns e a formação dos TPs ao longo do tratamento. E também o mesmo comportamento da água ultrapura. Os TPs são formados e são estáveis durante o tratamento. Agora, ao realizar adições múltiplas de ferro, intervalos de 15 minutos de tratamento, de intervalos, adições múltiplas de ferro de 5 mg por litro por cada adição, observa uma degradação superior da flutamida, uma degradação próxima aos 58%. Também é observado a formação dos TPs com maior intensidade, porque quando durante o tratamento é adicionado o ferro, vai aumentar a presença do ferro no meio e por consequente, vai produzir mais radicais hidroxilas. E assim vai realizar a degradação da flutamida e assim vai originar os produtos de transformações. E, como vocês podem perceber, nos minutos iniciais de tratamento, até a terceira adição é crescente a formação e durante o tratamento alguns TPs seguem formando, mas a tendência é estabilizar durante o tratamento e não ocorrer a degradação, com exceção ao TP13, que começa a sua degradação nos minutos finais. Como os TPs da flutamida, eles apresentaram alertas de mutagenicidade, carcinogenicidade e não são biodegradáveis, é necessário eliminar eles do efluente. Para isso, foi realizado o processo de adsorção, no qual foi realizado o planejamento experimental Doller, no qual a resposta que a gente obteve foi somatório das áreas dos picos da flutamida e dos TPs, sendo que a menor resposta das áreas foi 84% e a maior 98% de remoção. Aqui observamos os percentuais de remoção de cada experimento. E é possível observar que, para os TPs que apresentam cadeia aberta, ou seja, aqueles que tiveram abertura do anel aromático, e são os mais polares, são os TPs 1, 2, 3, que não tiveram tanto percentual de remoção. Isso indica que o carvão ativado, o ASAC, não é tão eficiente na remoção de TPs polares, mas sim apresenta uma alta
remoção de TPs que apresentam, que apresentam o anel aromático. Isso indica que o principal mecanismo de interação do carvão ativado com os TPs se dá através de ligações pi-pi. Agora, analisando o diagrama de Pareto, que vai te indicar qual é a variável mais importante do processo de tratamento, foi a quantidade de massa de carvão ativada e adicionada. Isso é fato, né? Quanto tu mais adiciona carvão, mais micropoluentes tu vai remover. E o tempo de tratamento não apresentou influência no tratamento. E assim, a gente construiu a curva de superfície de resposta que também é observado esse mesmo comportamento do gráfico de Pareto, que na quantidade de massa apresenta maior intensidade quanto aumenta a massa do tratamento. Quantidade de carvão ativado é maior o percentual de remoção, diferente com o tempo. Quando tu aumenta o tempo, tu não vai aumentar tanto quanto se fosse aumentar a quantidade de massa. Para realizar a otimização do tratamento, se utilizou a aplicação do gráfico da desejabilidade. O que é esse gráfico? Esse gráfico vai te dizer qual é o tempo de contato e a massa desejáveis sem perder a eficiência do planejamento. Nesse caso, o tempo de contato do experimento, pelo gráfico da desejabilidade, foi de 40 minutos e a quantidade de massa de carvão ativada ideal para a remoção dos TPs é de 14 miligramas de carvão ativado. Aqui está uma figura que apresenta os principais mecanismos de interação do carvão ativado com os TPs. Para as espécies neutras, os principais mecanismos são interações de hidrogênio, interações pi-pi, entre outras, e para as que apresentam características deuteriônicas e também carregados negativamente são ligações de hidrogênio, dipolo interação, electrodonation, acceptor interação. São todas as principais interações que vão ocorrer na superfície do carvão ativado para conseguir remover esses micropoluentes. Conclusões. A degradação da flutamida em água ultrapura alcançou uma média de 50% e 70% nas concentrações iniciais de 5 mg por litro e 500 microgramas por litro de flutamida. E foram identificados 13 TPs. As estruturas foram propostas através dos perfis e fragmentações obtidas nas análises LC QTOF-MS. A formação dos TPs é originada por uma ou múltiplas hidroxilações e, no caso dos TPs contendo grupos sulfônicos, esses analitos são gerados pela necessidade de eliminação do peróxido de hidrogênio residual, mediante a adição de bisulfito de sódio e mediante a adição de bisulfito de sódio ao meio reacional. O processo solar Photon-Phantom foi aplicado para o tratamento do efluente hospitalar, utilizando duas abordagens diferentes. A primeira, com adição única de ferro, e alcançou apenas 20% da degradação e 3% da mineralização do efluente. Já a abordagem com adições múltiplas alcançou 58% a degradação primária da flutamida e 12% a sua mineralização. A abordagem in silico Kilser para avaliar os destinos e efeitos ambientais dos TPs indicou que a degradação da flutamida utilizando Photon-Phantom solar pode não eliminar totalmente os riscos associados a esse tipo de composto, indicando que são compostos com grande potencial mutagênico e carcinogênico, além de não serem biodegradáveis. Deste modo, é necessário empregar um processo complementar ao processo solar para garantir a eliminação de tais TPs e também favorecer a eliminação da flutamida remanescente, a qual não pode ser eliminada pelo tratamento solar. O processo de adsorção foi otimizado utilizando o planejamento Dollier, considerado com as variáveis tempo de contato e quantidade de massa de carvão ativado,
As condições otimizadas foram de 14 mg e um tempo de contato de 40 minutos. No processo de adsorção, foi observado que os TPs que apresentaram abertura do anel aromático são altamente polares e apresentam menores taxas de remoção, mesmo quando a quantidade de adsorvente foi aumentada. Maiores taxas de remoção mediante o uso do carvão ativado foram encontradas para os TPs que ainda apresentam um anel aromático, sugerindo que as interações pi-pi desempenham um papel significativo no processo de adsorção. Finalmente, esse estudo evidencia que a combinação do processo solar fóton-fento com o processo de adsorção poderia apresentar uma opção atrativa para a remoção dos TPs persistentes e tóxicos do meio aquoso em efluentes reais. Perspectivas futuras. Durante a escrita da minha qualificação e a construção da apresentação, nós submetemos um artigo, que seria as perspectivas futuras, e foi aceito, que é realizar o tratamento do efluente hospitalar utilizando um mix de fármacos, por solar fóton-fento, em escala de bancada e realizar a identificação dos TPs utilizando uma base de dados especialmente construída para prover a identificação dos TPs. Ainda, realizar o acópio do processo de adsorção, utilizando o ASAC como carvão ativado para observar o comportamento de adsorção dos TPs. Será ainda realizado a análise in silico dos TPs utilizados no artigo, identificados no artigo anterior, e avaliar os destinos e efeitos ambientais dos TPs. Utilizar o reator Heysham Pound, esse reator aqui, de capacidade de 10 a 20 litros, para realizar o scale-up das condições mais favoráveis do tratamento mix dos fármacos por solar fóton-fento e viabilizar o acópio do processo solar fóton-fento e do processo de adsorção em escala piloto. Eu gostaria de agradecer principalmente para a banca que está aqui presente hoje, nesse frio. Gostaria de agradecer também aos meus orientadores, a Carla e o professor Éder, por todo o apoio nesse meu projeto. Gostaria de agradecer à URGS pelo conhecimento, pelo ensino que vem me proporcionando, aos meus colegas de laboratório. E também gostaria de agradecer à CAPES, que me financia a minha bolsa de estudos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo.